Muito bem, alegria para nós nessa manhã, nesse sábado, dia de gravadores. Nós temos por princípio sempre desafiar nossos jovens, nossos garotos. E nessa manhã aceitou o desafio de abrir a palavra de Deus, o Natan. 16 anos, né, Natan? Muito bem. Natan vai abrir a palavra de Deus essa manhã, aceitou o desafio, bem jovem, já enfrentaram aí um auditório desse. Parabéns, que Deus te use e que você possa falar inspirado pelo Senhor. Quero orar com você nesse momento, para que você possa abrir a palavra de Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem conduzido de maneira excepcional nosso clube de gravadores, nossos jovens, nossos garotos, e aqui está um deles, já passou alguns anos com a gente, agora está na liderança e foi desafiado a abrir a tua palavra nessa manhã. Que ele possa falar inspirado por Ti e que ele possa estar cheio do Teu Espírito para ser sempre um exemplo na tua igreja também, na tua casa. Obrigado por tudo, abençoe cada desbravador aqui, cada familiar, pedimos por Jesus aqui. Bom dia, igreja, feliz sábado. Primeiramente, então, quero estar agradecendo ao Kleber pela oportunidade de eu estar aprendendo aqui num dia tão importante como o Dia Mundial dos Desbravadores. Então, primeiramente quero dar as boas-vindas a todos da igreja, aos bravadores, também às nossas visitas que possam estar presentes aqui hoje. Quero também dar umas boas-vindas ao meu amigo Matheus, que estuda comigo, ficou muito tempo chamando, finalmente ele veio aqui nos visitar. Sinta-se acolhido por todos e pelos bravadores. Então, hoje estamos aqui reunidos para celebrar o Dia Mundial dos Desbravadores, que é um ministério que já vem levando muitos aos pés de Jesus por mais de 7 décadas. E ao redor de todo o mundo, principalmente hoje, temos jovens que declaram com força que Deus tem um propósito para cada um de nós nesse tempo do fim. E é isso que falaremos no sermão de hoje, a respeito de nossa vida com propósito. Então, antes de iniciarmos, eu vou dar uma breve explicação rápida do que é ser um cristão com propósito. Ser um cristão com propósito significa você viver consciente de que a nossa vida não é guiada pelo acaso, e sim por um chamado divino. É alinhar sonhos, metas e objetivos com o coração de Jesus, e dedicando os melhores anos da nossa vida para testemunhar e nos preparando para a volta de Jesus. E o que isso engloba? Primeiro, vão ser 4 tópicos muito importantes. O primeiro deles, santificação diária, que é você ter uma comunhão pessoal diária com Deus, um relacionamento íntimo com Ele. Segundo, serviço e missão. É você entender que independente de onde você esteja, seja na escola, no trabalho, na rua, e até mesmo na sua família, você tem a chance de levar Jesus para a vida de alguém, de testemunhar a respeito da vida dele. E, em terceiro, ter um cuidado integral, corpo, mente e espírito, tendo uma vida saudável de acordo com os princípios da Bíblia. E por último, essa é uma palavra um pouco mais diferente, mas é você ter uma esperança escatológica. O que seria isso? Você viver de forma convicto, na esperança de que um dia Deus irá voltar para nos buscar, e viver de uma forma que reflita essa esperança para os outros. Então, neste dia tão especial, nós falaremos a respeito de um personagem muito conhecido da Bíblia. Ele era um jovem comum, como eu e você. Ele não era o mais forte, não era o mais alto e muito menos o mais popular entre os irmãos dele, como a gente vai ver um pouco mais para frente. E ele passava o seu tempo cuidando do rebanho de ovelhas do pai dele, cantando salmos e orando. Mas Deus, mesmo sendo ele um jovem tão comum e simples, Deus o escolheu para um propósito muito grande. Bem, então, e esse jovem que vamos falar de hoje é Davi. Convido vocês então a abrir a palavra do Senhor em Salmos 138, 8.
Antes de lermos, vamos prestar reverência e orar ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de poder estar pregando aqui nesse dia tão especial, o Dia Mundial dos Desbravadores. Por favor, abençoe todos os que estão aqui para que possam absorver e compreender a mensagem que eu passarei hoje, mas que eu não farei do meu entendimento, mas sim inspirado pelo Teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus, amém. Bem, então o Salmo 138 diz assim: O Senhor cumprirá os seus planos para a minha vida, pois o Teu amor, ó Senhor, dura para sempre. Não me abandones, pois Tu me fizestes. Bem, irmãos, Davi, sim, ele foi um jovem com propósito, um verdadeiro desbravador, mas ele teve que ser antes no coração, antes de ser no campo de batalha. Deus também deseja que você viva com propósito. Então hoje nós analisaremos alguns aspectos importantes da vida de Davi, que nos ajudarão a compreender como sermos jovens cristãos com um propósito divino. Davi, ele foi um jovem comum, mas com um chamado eterno. Quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, todos estavam pensando que seriam um dos seus irmãos mais velhos, mais fortes, mais capacitados, participavam até do exército, que eram os mais capacitados aos olhos humanos. Mas Deus disse a Samuel: não considere sua aparência e nem a sua altura. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus não busca aparência, estética. Ele não precisa que você seja mais forte, mais rápido ou mais bonito. Ele busca disposição. Davi, na hora que o profeta chegou para escolher o novo rei, ele estava cuidando das ovelhas. Um trabalho simples, mas enquanto muitos o ignoravam, Deus estava observando e preparando. No espírito de profecia, em Patriarcas e Profetas, nós vemos que Davi crescia no favor de Deus e dos homens. Ele tinha sido instruído no caminho do Senhor e agora dispusera seu coração a fazer a vontade de Deus, mais amplamente do que nunca. Ele se dispôs a isso. Em 1 Samuel 13, 14, nós vemos que Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus. Uma conversa que Samuel teve com Saul. Ele fala para Saul que Deus já havia escolhido um outro que era segundo o coração dele. As experiências que Davi viveu na corte, vendo as tentações de Saul e a tristeza daquele reinado, o fizeram refletir muito. Em vários seus momentos de ansiedade, ele pegava sua harpa e elevava sua mente ao Criador de tudo aquilo que é bom. Nós, como desbravadores, com propósito, precisamos primeiramente purificar nosso coração diante de Deus e transformar e fazer a transformação em nossas vidas à imagem de Cristo. Talvez hoje você não ocupe uma posição muito importante, talvez você não seja o chefe da empresa que você trabalha, talvez não seja o filho favorito, ou não seja o capitão da sua unidade ainda. Mas, enquanto muitos possam estar te ignorando, Deus está te vendo e está te preparando. Essa sua fidelidade nas pequenas coisas que formam e preparam o seu caráter para os grandes desafios. O propósito nasce em segredo. Davi, ele não começou matando gigantes no campo de batalha. Ele começou no campo, só cuidando do rebanho de ovelhas de seu pai, compondo canções para Deus, aprendendo como usar a funda e defendendo o rebanho de seu pai de ursos e leões. A Bíblia diz que o teu servo pôde matar um urso e um leão. Normalmente eu pediria para vocês imaginarem como que é um leão hoje em dia, mas os leões que a gente vê em zoológico, geralmente ou é gordo, ou é puro osso, juba caída. Um leão naquela época, ele deveria ser uma fera, um monstro, uma monstruosidade. E para quem não sabe, o urso ganha do leão fácil. Então, na hora que Davi vai enfrentar o gigante, que ele está tentando convencer a Saul,
ele revela para Saul como ele eliminou esses dois animais. Muitos podem pensar que foi com a funda, mas na verdade foram com cajadadas, quando esses animais pegavam uma ovelhinha do rebanho de seu pai. Então ele foi capaz, Deus o capacitou para isso. Antes de enfrentar Golias, Davi já havia vencido várias batalhas silenciosas, e quando ninguém o via, aí sim ele era fiel. E é assim que devemos ser, irmãos. Não podemos ser fiéis apenas quando está todo mundo olhando, quando a gente tem a oportunidade de se mostrar. Nós devemos ser fiéis, principalmente quando não tem ninguém vendo, não tem ninguém para ajudar. Quando você vê que é o cenário perfeito, que você vai sair por cima, e você tem a oportunidade de ninguém falar nada. São nesses momentos que você deve ser fiel e que você revela o seu verdadeiro caráter. Vou contar uma história minha. Falei para minha mãe que ia ser surpresa, que ela não vai ficar, porque eu não falei para ela antes. Mas eu tenho uma tentação toda quarta e sexta lá no Unifeb, que é quando eu faço prova. E lá a gente faz prova em uma sala de faculdade. É uma sala enorme, gigante. Fica um professor lá só supervisionando 2 turmas em uma sala. E eu sento no fundo. Para colar, se eu colar, ninguém vai ver. Se eu não falar para ninguém, 10 na prova e pronto, passei. Eu confesso, eu já colei. Mas era uma prova de química, então dá um descontinho. Química é meio complicado. Eu estou resistindo, irmãos, estou resistindo. Então, são nestes momentos que nós devemos sim ser fiéis a Deus, quando ninguém está vendo, principalmente. O Espírito de Deus, irmãos, habitava no coração de Davi. E lembrem-se, desbravadores, nós só podemos dar o que carregamos no coração quando nós enfrentamos a pressão das drogas, das más influências, da ociosidade ou de qualquer tentação que ameace a nossa fé no dia a dia. Se nós não tivermos os valores do coração de Cristo bem firmados, se nós não lermos a Bíblia diariamente, se não memorizarmos seus ensinamentos e leis, e se nós não tivermos um relacionamento íntimo com Ele, se nós não lermos a Bíblia todo dia, não estudarmos a lição, se nós não tivermos uma comunhão pessoal diária com Ele, nós não poderemos resistir. São essas pequenas decisões diárias, como ser honesto, principalmente quando não tem ninguém olhando, obedecer aos pais, orar e resistir às tentações, que moldam o nosso caráter para os grandes desafios. Um desbravador com propósito sempre confia em Deus. Como desbravadores, nós enfrentamos grandes desafios na escola, em casa, no clube, na família, e às vezes eles parecem gigantes que interrompem a nossa paz com várias suas ameaças. Todos nós enfrentamos ataques do inimigo e por isso precisamos estar sempre alertas. E em momentos difíceis, lembre-se, desbravadores, do voto e da lei do desbravador. Vamos começar pela lei. Observar a devoção matinal. Estudar sempre a Bíblia, a lição, o devocional também, a meditação, todo dia, sem falta. Cumprir fielmente a parte que me corresponde, sem procrastinação, cumprir fielmente. Cuidar de meu corpo, ter uma vida saudável, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente. Obediente aos mais velhos, nossos superiores, pais, líderes, conselheiros, e cortês com o próximo. Andar com reverência na casa de Deus. Esse andar com reverência na casa de Deus não é só você andar devagar, engloba também você agir com reverência na casa de Deus. Não jogar, falar palavrões na igreja e ter conversas paralelas. Você tem 6 dias na semana para tratar de outros assuntos. Aí chega no sábado, o irmão quer tratar com outro a respeito de um assunto que ele poderia ter tratado em outro lugar, em outro dia da semana, em outra ocasião. Estamos aqui para louvar e honrar o nome do Senhor.
cântico no coração, ouvir músicas da igreja, hinos, e sempre ir aonde Deus mandar, assim como Abraão fez. Ele não tinha ideia para onde ele estava indo, Deus mandou, e ele foi, e ele é considerado o pai da fé. E o voto, irmãos? Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei dos desbravadores, que já engloba toda a lei, incluída no voto. Serei um servo de Deus e amigo de todos. Agora, voltando para Davi, a Bíblia diz que aquele gigante aterrorizava todo o povo de Israel, mas que um jovem fiel e com propósito se levantou no meio do povo para enfrentá-lo. No Patriarcas e Profetas, nós vemos que durante 40 dias o exército dos israelitas havia tremido diante do soberbo gigante e do seu desafio. Qual era o desafio? Um contra um, quem vencer, escraviza o outro exército. Simples. Ele só estava com o destino inteiro do exército dele, da nação dele, na mão. E aí, imagine, de um lado, o exército filisteu inteiro, morrendo de dar risada dos israelitas, que estavam morrendo de medo, morrendo de dar risada dos israelitas, e um gigante na frente, um gigante de 3 metros, armado até os dentes, um capacete de cobre, uma armadura que pesava 60 quilos, e uma lança, espada, escudo, dardo, armado de tudo que tinha forma. E do outro lado, apareceu Curisquinho, Davi, para enfrentar o gigante daquele. E Davi diz ao gigante: você vem contra mim com espada, lança e dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Esse jovem estava mais armado que o gigante, mesmo estando só com a funda no cajado e algumas pedras. Louvado, irmão, seja Deus pela confiança que esse desbravador tinha em seu Criador. Você também pode enfrentar qualquer dificuldade do dia a dia, em nome de Cristo. Um desbravador com propósito não foge do gigante. Ele enfrenta de cara, confiando plenamente em seu Deus. O caminho do propósito não é fácil. Lembre-se, depois que Davi acertou a pedra lá, da espada, deu um fim no gigante, ele foi coroado rei? Já subiu logo lá no trono? Não. Ele foi perseguido, morou em cavernas, ele foi traído, passou fome, e Saul tentou matá-lo diversas vezes, diretamente e indiretamente. Diretamente, às vezes que Saul tentou eliminá-lo no palácio, e indiretamente, eu vou contar a história para vocês. Tem uma parte da história de Davi que ele queria casar com a filha de Saul, mas ele não tinha condições para pagar os presentes, os vários dotes que uma princesa precisaria. Então Saul viu uma oportunidade para acabar com Davi. Vamos fazer o seguinte, Davi: você vai lá e me traz os prepúcios de 100 filisteus. A respeito do significado de prepúcios, fica a respeito dos pais, para dizer aos filhos. E você me traz 100, que você, como prova de que você eliminou 100 filisteus, e eu te isento de tudo que você vai ter que pagar para minha filha. Davi aceitou na hora. Foi com o seu parceiro, eliminou 100? Não, eliminou 200. Ganhou a filha e um sogro meio mal-humorado. Então, irmãos, o caminho do propósito passa pelo deserto antes de chegar ao palácio. Nisso, nós vemos mais duas outras histórias na Bíblia que comprovam isso com uma certeza muito grande. A história, 2 personagens que não foi mencionado o pecado deles, José e Daniel. Daniel, ele foi tirado dos seus pais logo quando ele era criança, já foi separado e foi levado para uma terra onde era tudo diferente, costumes, comida, deuses, tudo era diferente. E mesmo assim ele resistiu às tentações das comidas e ainda assim conseguiu se tornar o maior sábio lá do reino, conselheiro do rei. A Babilônia caiu, Pérsia entrou. Onde que Daniel estava? Junto com o rei de novo. Sejamos fiéis, assim como Daniel foi, e Deus fará com nós.
E de José. José ele foi vendido pelos próprios irmãos. Passou literalmente por um deserto até chegar no Egito. Lá ele foi vendido como escravo. Trabalhou, ganhou a confiança de Potifar. A mulher de Potifar armou para ele. Foi para a cadeia. Ficou lá mais um tempão. Ganhou a confiança do carcereiro que ajudou a administrar a prisão. Depois de todo esse perrengue, governador de da maior nação da época, a nação mais poderosa da época. Se você está passando por uma fase difícil, não significa, não desanime, não significa que é o fim, não desanime. Deus continua agindo em você e te preparando. Os desertos não são o fim, eles são parte da sua formação como um cristão, confiante em Deus. Bem-aventurado todo homem que suporta com perseverança a aprovação, pois, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu. Isso está lá em Tiago 1,12. Um desbravador com propósito, ele honra a Deus. Mesmo quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, o único homem que estava entre ele e o trono, ele seria o rei, ele já tinha sido ungido, ninguém poderia discutir. E mesmo assim, ele não o fez. Davi estava com seu grupo dentro de uma caverna e estava lá descansando, e Saul ficou sabendo que ele estava por aquela região e foi com seu exército procurar. Mas Saul não sabia que ele estava dentro da caverna. Ele estava dentro da caverna e precisava se aliviar. Ele foi, entrou na caverna e começou a fazer suas necessidades. E mesmo quando Deus havia entregado Saul nas mãos de Davi. E muitos de seus companheiros disseram para ele que ele deveria eliminar Saul. E Davi disse que não eliminaria. Davi disse que não erguerei a mão contra o meu Senhor, pois ele é o ungido do Senhor. Davi só não eliminou Saul, como também não deixou seus companheiros eliminarem. Eles disseram: não, se você não vai matar, eu mato para você, não tem problema. E mesmo assim, ele não os deixou fazer isso. Davi, ele tinha o poder para fazer isso. Já pensou? Um homem problemático, estava acabando com o reino, um rei ruim, que tentou matá-lo várias vezes. Alguns podem até dizer que ele tinha todos os motivos para eliminar Saul. E um sogro bem ruim também. Mas mesmo assim, ele temia a Deus e respeitava a autoridade que Deus havia dado a Saul. Desbravadores, lembre-se, respeitem sempre seus pastores, diretores, pais, conselheiros, professores e líderes. O propósito nunca justifica fazer algo errado. Há um tempo atrás, quando a gente ainda podia usar o celular na escola, quando começaram a usar o chat GPT, inteligência artificial, eu ouvia muito lá no UFV isso. Não, essa frase, acho que vários de vocês vão conhecer. Não critique meus métodos, e sim meus resultados. Os métodos errados não justificam um objetivo que agrada a Deus, porque a partir do momento que você faz a coisa errada, você já não está agradando a Deus. Assim como Caim, ele fazia as oferendas com os legumes que ele cultivava. Era uma intenção boa, ele queria agradar a Deus, mas nem por isso ele estava fazendo a coisa certa. Deus, ele sempre cumpre o seu propósito. Finalmente, Davi foi coroado rei. E o mais importante de tudo, não foi o fato de que ele subiu ao trono. Se vocês forem naquela interminável lista de nomes da genealogia que temos na Bíblia, começarem lá no nomezinho de Davi e forem indo, quem que é o último da linhagem? Jesus.
pela confiança que esse jovem tinha em Deus, o seu propósito, sua linhagem foi ligada ao Salvador do mundo. O Senhor cumprirá o seu propósito para mim. Que bela realidade! Da vida desse desbravador forte e fiel, nasceu o Salvador. Nosso único exemplo para sermos jovens, com grandes vitórias, fortes e fiéis, assim como a bússola aponta para o pão. Você e eu fazemos parte da última geração de jovens dessa terra. E Jesus, em breve, voltará para nos buscar. Os eventos indicam que em breve, cada jovem com propósito celebrará e testemunhará nosso Senhor voltando em majestade nas nuvens dos céus com a grande Jerusalém. Talvez hoje você esteja no seu campo de ovelhas, pode ser na sua escola, sua família, no seu clube, no seu trabalho. Talvez ninguém veja o que você faz, mas Deus está te vendo e está te preparando. Talvez você enfrente vários gigantes, como o bullying, a tentação, o medo, a insegurança. Mas você caminhar com Deus, confiando nele de todo o teu coração, se você tiver uma comunhão pessoal diária com ele, lendo a Bíblia, decorando os seus ensinamentos, se você for honesto, quando ninguém está vendo, obedecendo seus pais, conselheiros, diretores, pastores, o seu propósito divino, você pode ter certeza que ele vai se cumprir. Diga ao Senhor hoje: aqui estou, usa a minha vida, eu quero cumprir o teu propósito. Então, antes de orar, vamos repetir o versículo-chave desse maravilhoso Dia Mundial dos Desbravadores, lá em Salmos 138:8, que diz: o Senhor cumprirá os seus planos para a minha vida, pois o teu amor, ó Senhor, dura para sempre. Não me abandones, pois tu me fizeste.